O texto base de hoje é Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao 32, a vocação de Levi. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Então nós vemos aqui sobre Levi. Levi, ele era um publicano e Jesus chama ele para seguir e ele deixa tudo e segue Jesus. Nós vemos no início do texto, então, deixando tudo, ele levantou e seguiu Jesus. Ele era um publicano. Então o que nós aprendemos com essa primeira parte desse texto? Que muitas vezes nós temos que deixar algumas coisas para seguir Jesus. Aqui nós vemos que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Isso não necessariamente eu tenho que deixar tudo que eu faço para seguir Jesus, mas eu tenho que deixar aquilo que atrapalha a minha comunhão com Jesus, a minha comunhão com Deus, aquilo que perante Deus é errado. Então eu tenho que deixar esse tipo de coisa para seguir Jesus. Eu não preciso deixar toda a minha vida, tudo que eu faço para seguir Jesus. Eu tenho que deixar aquilo que não é bom, aquilo que faz mal para mim, aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus para minha vida. Isso eu tenho que deixar para seguir Jesus. E muitas vezes as pessoas têm medo de seguir a Jesus e ter que mudar totalmente de vida. A gente não precisa se preocupar com isso. A gente simplesmente tem que ir para Jesus, querer conhecer Jesus. Que Ele aos poucos, o Espírito Santo de Deus aos poucos, Ele vai convencendo o nosso coração tudo aquilo que não é bom para a nossa vida, tudo aquilo que faz mal para a nossa vida. O Espírito Santo vai convencendo para a gente deixar aquilo. Não precisa a gente deixar de cara, a gente tem que ir, aos poucos Deus vai transformando o nosso coração, aos poucos Deus vai mudando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ver as coisas, mas quem convence é o Espírito Santo. Então isso não significa que quando eu começo a seguir Jesus eu tenho que deixar tudo. Eu tenho que ir pedindo a direção de Deus para que Ele vá me mostrando aquilo que não faz bem para mim, aquilo que atrapalha a minha comunhão com Deus. Mas então eu vou deixando tudo por amor a Deus. Nada eu faço obrigado, nada eu faço porque uma igreja me obriga ou alguém me obriga a fazer. Tudo que eu deixo de fazer é por amor a Deus. Então eu faço por amor, não tem sofrimento, não tem pesar no que eu deixo de fazer para seguir Jesus. Mas eu faço tudo por amor. Então o que nós aprendemos aqui com Levi é que ele era publicano, ele deixou de ser publicano para seguir a Jesus. Então a lição que nós aprendemos nessa parte do texto é que nós temos que deixar coisas para seguir a Jesus. Tem certas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Jesus. Mas eu não preciso se preocupar com isso. Eu tenho que simplesmente ir para Jesus e querer conhecer Ele. E de acordo com o tempo vai passando, o Espírito Santo vai me convencendo das coisas que faz mal para minha vida, que faz mal para a comunhão minha com Deus. Então eu vou deixando aos poucos. Eu não preciso deixar para seguir Jesus. Eu tenho que ir para Jesus para eu sendo tratada e sendo curada daquilo que me faz mal. Seguindo no texto, então nós vemos que Levi ofereceu um banquete. No versículo 29, ele fez um banquete e lá tinha uma multidão de publicanos. Eram pessoas que trabalhavam junto com ele. Então, o que nós aprendemos nessa parte do texto? Que nós temos que fazer um banquete. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos que fazer um banquete da palavra de Deus. E tudo que nós aprendemos com Jesus, nós temos que falar para outras pessoas, para os amigos, para pessoas que nós temos contato, nós temos que falar do amor de Jesus. Nós temos que convidar essas pessoas para participar do banquete que é a palavra de Deus. Então, essa passagem do texto, nós aprendemos que nós temos que celebrar a nossa vida com Jesus. Nós temos que ter amor
por Jesus e celebrar, fazer da nossa vida com Jesus um banquete. Porque a vida de um cristão, a vida de uma pessoa que serve a Jesus, não é uma vida chata, uma vida sem graça. É uma vida muito prazerosa, porque quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos festejando com Jesus, é uma maior alegria, é como se a gente estivesse numa festa, é prazeroso para as nossas vidas. A nossa vida é transformada por amor de Jesus, porque Jesus, ele nos completa. Quando nós estamos afastados de Jesus, a gente sempre sente que está faltando algo, que a gente tem que correr atrás da felicidade, nós temos que buscar no mundo para sermos felizes. Mas quando nós conhecemos Jesus, ele nos completa. Ele nos completa no nosso interior e ele traz uma plenitude no nosso coração que mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil, de dificuldade, passando por alguma luta, ainda assim a gente tem essa paz no coração, tem essa plenitude no coração que é o Espírito Santo que nos dá. Então, estar com Jesus, caminhar com Jesus é como viver num banquete, participando com um banquete com Jesus. E aqui nesse texto nós vemos que Levi oferece um banquete e está lá uma multidão de publicanos, as pessoas que ele conhecia estavam lá nesse banquete. Então nós aprendemos que nós temos que fazer da vida com Jesus um grande banquete e convidar pessoas para conhecer Jesus, para participar do banquete. Continuando no texto, nós vemos que tinha lá também nessa comemoração deles escribas e fariseus, e eles murmuravam contra os discípulos, porque estavam falando porque Jesus estava comendo e bebendo junto com publicanos e pecadores. Porque eles consideravam os publicanos pecadores, porque eles fraudavam, muitos publicanos eles fraudavam o povo. Então, eles estavam falando nesse momento aqui, eles murmuravam nos seus corações e falando para os discípulos por que Jesus comia e bebia com os publicanos e com os pecadores. Então, Jesus respondendo, Jesus diz que as pessoas boas não necessitam de médico, mas os maus. No versículo 31, Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Uma pessoa que está boa, ela não precisa de médico. Só precisa de médico alguém que está passando por alguma enfermidade. Então Jesus não veio para pessoas que se dizem boas, que são perfeitas. Jesus veio para os pecadores, para as pessoas que precisam de melhorar. No versículo 32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aquelas pessoas que se acham justos. Jesus não veio, os publicanos, os fariseus e os escribas, eles se achavam justos, eles se achavam melhor do que todos. Então Jesus diz que ele não veio para os justos, mas ele veio sim para os pecadores, para aqueles que precisam se arrepender e se voltar para Deus. Aqui nós voltamos no início do texto, onde Levi era um publicano. Então nós aprendemos nesse texto que Jesus veio para aquelas pessoas que são pecadores. E nós aprendemos com Jesus que Jesus aqui diz também que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Logo que eu falei no início do texto, que quando a gente vai conhecer Jesus, que a gente se aproxima de Jesus, a gente não precisa se preocupar de deixar tudo e ir para Jesus. A gente tem que ir do jeito que a gente é. Quando a gente vai no médico, a gente não melhora para ir para o médico. A gente não fica bom primeiro para depois ir para o médico. A gente vai para o médico enfermo. O médico que vai tratar a gente para ir curando o nosso mal, para ir curando a nossa enfermidade. Da mesma forma é com Jesus. A gente não precisa ser bom para ir para Jesus. A gente tem que ir para Jesus enfermo, do jeito que a gente é. Falar com Jesus, conversar com Deus do jeito que a gente é, sem deixar nada para trás. Jesus, ele é o médico, ele vai nos curar, ele vai nos tratar e ele vai mostrar na nossa vida aquilo que nós precisamos deixar. Mas ele fala isso por amor à nossa vida, porque Deus, ele quer que a gente deixe algo que faz mal para a nossa vida, não algo que faz bem. Algo que vem, muitas vezes a gente nem sabe, mas a gente faz algo que faz mal para o nosso corpo, faz mal para a nossa vida com Deus. Então Jesus, ele é o médico e ele veio para nos tratar, para nos falar do que é certo. Jesus, ele sempre está nos evangelhos, ele fala tudo o que é certo, para a gente ter conhecimento do que é certo, para a gente poder discernir entre o certo e o errado. Essa base de certo e errado é Deus.
Sem Deus não tem certo e errado. Então, quando a gente conhece Deus, a gente sabe discernir o certo do errado. E Jesus aqui ele se coloca como um médico, que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio falar a verdade, porque Jesus ele é a verdade. Então Jesus ele veio falar a verdade para que a gente conheça a verdade e se liberte do engano. Porque o mal, o diabo, ele quer nos prender no engano, no medo, das coisas erradas, no engano. Então Jesus ele vem com a verdade para nos libertar e para nós termos vida nova nele, para a gente se convencer que nós somos pecadores sim e precisamos de Jesus. Quando nós dissemos que nós não somos pecadores, nós estamos fazendo justo perante Deus, nós não precisamos de Jesus. Mas quando nós se fazemos pecadores, nós precisamos da graça de Jesus, nós precisamos do amor de Jesus. Então ele nos chama para o arrependimento. Quando nós começamos a estudar a Escritura, conhecer Jesus, ter intimidade com Deus, o Espírito Santo vai convencendo colocando no nosso coração tudo aquilo que nós precisamos deixar por amor a Deus. Nós precisamos se afastar daquilo para que a gente tenha uma vida, uma comunhão com Deus, para que a gente possa se aproximar cada dia mais de Deus. Então Jesus, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento, ele veio para tratar a nossa vida, para nos cuidar. Assim como um bom pai, Deus ele cuida dos seus filhos. Então ele manda Jesus para tratar das pessoas que estão mal, para eles se voltarem para Deus e serem consertadas. Muitas vezes não é um mal físico, mas é um mal espiritual, um mal emocional, algo que afeta às vezes mais do que o físico. Muitas vezes de coisas que aconteceu na infância, as pessoas continuam a vida, passam a vida toda sofrendo por mágoa, por ressentimento, falta de perdão, de coisas que aconteceu na infância e a pessoa carrega pela vida toda. Então Jesus veio para tratar as feridas do passado, para que a gente possa ter vida nova. Assim como ele chama Levi, que era um publicano, ele vem também nos chamar ao arrependimento, para que a gente se arrependa e se volte para ele, e tenha vida nova nele, tenha uma vida transformada através do amor e da graça de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine o seu coração e que Ele mostre o que é melhor para a sua vida, que Ele venha trazer nos seus olhos para você conhecer a verdade de Deus, que você possa se arrepender daquilo que faz mal para a sua vida, porque Deus ele não quer tirar nada que faz bem para você, aquilo que é bom para você. Deus só quer que você se afaste daquilo que te faz mal, daquilo que agride o teu físico, que agride o teu emocional, o teu espiritual, aquilo que faz mal mesmo às vezes você não percebendo. Jesus quer tratar, quer te cuidar, ele como um bom médico, ele quer transformar a sua vida, que você esteja uma plenitude nele, que você conheça a verdade e seja livre para servir ao Senhor Jesus, para seguir ao Senhor Jesus, assim como ele chamou Levi, ele vem te chamar para ter comunhão com ele, para ser um seguidor dele, para ter uma vida transformada e para participar do banquete junto com ele. Que a tua vida seja transformada, que o amor e a graça de Deus te alcance, te ilumine e mostre o caminho da verdade, que você possa se encontrar com uma pessoa, que você possa descobrir a sua verdadeira identidade, que é filha de Deus, que é filho de Deus. A sua identidade é filho e filha de Deus. Você é semelhança, é imagem e semelhança de Deus. Então eu peço em nome de Jesus Cristo que você tenha uma vida transformada e que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Amém.